Entrar na pauta do Figueirense, do Furacão, Gigante do Estreito, orgulho do Estado, Figueira no nosso peito. Só tô abrindo tudo aqui de novo. Calma aí. Isso é um golpe pro Eu vou Café falar. Havaiano derrubar vocês. Perfeito. Sacanagem. Voltei então. Então vamos falar sobre o Figueirense. Figueirense que jogou contra o Barra esse final de semana. Esse final de semana não. Na quinta-feira, na live passada. Inclusive, enquanto a gente estava fazendo o joguinho, o Figueirense fez um gol. Estava 1-0 até acabar a live, naquele momento. E depois o Figueirense ainda fez mais um gol. Terminou 2-0, o Figueirense conseguiu a primeira vitória. Saiu da lanterna da Copa Santa Catarina. Quem diria que o Figueirense estaria na lanterna da Copa Santa Catarina? Nesse momento, Quem diria que a notícia boa seria não ser líder, mas sair da lanterna. saímos da lanterna. Figueirense que hoje é o quarto na Copa Santa Catarina, quarto de 8, né? Jogará contra o Joinville esse final de semana lá em Joinville. Mas sobre os jogos, como é? O Carpegiani mudou o time. O time que normalmente jogava num 4-3-3 ali, com 2 pontos e tal. Veio numa coisa um pouquinho mais diferente, numa espécie de 4-2-2. 4-2-2 é foda. 4-4-2. O Figueirense joga de um Inclusive. jeito que parece que tá faltando gente, né? É verdade. Assim, pelo que o Carpegiani falou, tem gente que não tá querendo jogar mesmo, então. Às vezes é uns pesos mortos em campo. É complicado. Mas era. Basicamente, o Pato tava mais numa espécie de criação de jogada ali, junto com o Ian, não tu. E, cara, parece ter dado efeito, mas também, assim, esse time do Barra é basicamente um sub-23 deles, né? Depois da série deles, meio que ter uma debandada e tal, eles jogam meio que com um time de base. Então, não sei se dá para ter muito parâmetro sobre o Figueirense, não dá para saber se o Gigante acordou e vai buscar o título. Mas O foi O uma. Night ainda fala ali, né? Saiu da lanterna e já é um dos favoritos. É basicamente isso. Né? Cara, o pior é que, A Copa de SC é fato, literalmente isso. de fato. Beleza. Calma aí, não. Não vamos fazer um time de filho do, né? Porque, pô, só o Romarinho aí não dá, não, Não não, deu não certo. cabe o preço, né? É muito ruim. Dito isso, foi um bom jogo do Figueirense, mudou o estilo de jogo. É, Porém, o Barra não é parâmetro. O Barra ainda assim é um time muito fraco. Claro, não tem nenhum time tão forte assim na Copa Santa Catarina. Porém, tem como é que fala? Os favoritos, né? Que não, a gente até tinha falado que acho que os favoritos ficam entre Marcílio Dias, Ercílio Luz, Figueirense e eu não lembro quem que a gente colocou, mas não foi o Concórdia. Só que o Concórdia tá muito bem nessa Copa Santa Catarina. Se eu não me engano, eles são os segundos colocados, né? Eles estão em segundo nessa Copa Santa Catarina. Eles são segundo atrás do Ercílio Luz, que ontem ganhou de 3-1 do. Ontem? Não lembro se foi ontem agora. Mas ganhou do Marcílio Dias por 3-1 dentro do Gigantão das Avenidas, tá? Junto com a torcida do Marcílio Dias. Eu queria só deixar a informação de que a gente tá com 97 inscritos, tá? Meu Faltam 3. Deus. Por favor, se inscrevam, pessoal. Foi Cria ontem, fake, o pessoal rapaziada. confirmou que foi ontem. Foi ontem. Ah, exato. Então, o... a Cara, Copa Santa Catarina tá muito parecida com o que a gente pensou. Porém, o Joinville, que aí é o próximo adversário do Adversário. Figueirense, tem 4 empates. Então ele tá um pouco aquém. Inclusive, um desses empates é contra o Nação. E o único ponto do Nação foi contra o Joinville. O Nação que é o Lanterna. Agora é o Lanterna da Copa Santa Catarina. Quem que Cara, eu falei? eu ia falar pra ti se o jogo passado do Figueirense foi o melhor
dentre os últimos jogos, até contando os últimos da Série C, né? Porque o Figueirense, pelo que eu entendi, o que eu vi do jogo, né, de canto de olho aqui durante a live, principalmente, Sim. foi um jogo que o Figueirense não sofreu tanto quanto sofreu nos outros jogos, né? Só que daí entra a ideia que tu falou, né? Tipo, talvez não sofreu porque é um O time do time, Barra é pô, bem um time abaixo. muito limitado, tá ligado? Então, qual que é a ideia, né, que eu ia te perguntar? O quanto isso pode ser visto com bons olhos e o quanto precisa ser um pé no chão do tipo, cara, o Figueirense fez o mínimo que precisava, tá ligado? Cara, então, eu acredito que de fato o Figueirense fez o mínimo do que precisava. O time do Barra, de novo, é um time limitado. É o vice-lanterna, ele tem 2 empates, tem 2 pontos no campeonato. Eu acho que não é parâmetro, porém, ele traz uma confiança que esse time talvez precise contra um adversário como o Joinville. Lá na Arena Joinville vai ser um jogo encardido, vai ser com a torcida deles, assim, eles dão muita importância para um jogo contra o Figueirense, o Joinville, no caso. É, E pro andar do campeonato, vencer o Joinville fora de casa traria ainda mais confiança e talvez de fato reafirme o fato de Boa o noite, Yuri. Figueirense melhorou. Boa noite, Yuri. O Ian Alvinegro. De fato, afirme, assim, o time do Figueirense melhorou. Contra o Barra, ganhou, fez o que de fato precisava. Sim, foi um dos melhores jogos desde a Série C, né? Porque tiveram bons jogos na finaleira das. Acho que talvez tenha tido algum bom jogo na finaleira dessa Série C, porém, só agora que o Figueirense de fato venceu. Cara, mas é um jogador que o senhor pode ser expulso nesse exato momento. Perfeito, Cara, tá atenção. 2-0 ainda pro Criciúma? Tá 2-0 pro Criciúma. Cara, o que eu ia te perguntar também é o que o Figueirense consegue levar do que foi esse jogo, né? Pro jogo contra o Joinville. Igual tu falou, pô, o jogo contra o Joinville é outra vibe, né? E aqui Outra tá na parada. tela, né? Final do Catarinense, polêmica mais de 200 jogos, o raio-x de Joinville e Figueirense. Todo mundo sabe, quem acompanha o futebol, é... e parece que tá quebrando pau lá, né? Aparentemente quebrou o Paulo Tá em quebrando Criciúma. pau, filho. Ixi. Aparentemente, quem acompanha o futebol catarinense sabe que Joinville e Figueirense não se bicam há bastante tempo, né? Ah, tem toda a treta Então a gente tem, né, igual aqui fala no site do GE, fala, né? São 6 finais de catarinense com 3 títulos para cada um. 79, 83 e 84 pro Joinville, 2006, 2014 e 2015 E a taça que sumiu? pro Figueirense. E aí tem também a parte do estadual decidido no tribunal, né? Todo mundo sabe que teve aquela questão em 2015 que isso pega no olho do pessoal do Joinville. Então, assim, a gente sabe que vai ser. Que vai ser um time que vai entrar meio que com sangue no olho, né? E também o Joinville, pelo fato de ser o Joinville, né? Cara, Por essa diferença, tu acha que é interessante pro próprio técnico do Figueirense ter essa ideia, essa dimensão? Talvez seja o maior jogo que ele vai jogar, né? O jogo, pelo menos, com é, mais pressão, né? Talvez o melhor jogo seja contra o Marcílio, mas esse seja uhum. o com mais pressão. Tu acha que ele consegue levar do que ele tem pra esse jogo do Joinville? Não em questão de campo, tática nem nada, mas em Sim. questão de psicológico, assim, tá ligado? Cara, me preocupa muito. Inclusive, tu tocou nesse ponto psicológico que o Carpegiani treinava a equipe sub-20, se eu não tô enganado. E essa equipe sub-20, num passado recente, nesse ano mesmo, teve um jogo contra o Criciúma, que, por exemplo, no final do jogo rolou um quebra-pau. Depois do Figueirense ter perdido esse jogo. Então, talvez essa pilha que role por trás desse jogo não seja benéfico para certos jogadores que hoje estão no elenco do Figueirense. Exemplo do Ian, exemplo do. Putz, me fugiu o nome do centroavante. O carequinha que também é da base. Ah, jogadores mais novos que talvez não estejam acostumados com esse tipo de situação. Eu falo isso porque Gabriel Moraes, o deu, a en- Yuri lembrou ali. deu a entender no.
deu a entender ali no final, principalmente no final da reta da Série C, e aí tu me corrige se eu estiver vendo alguma coisa errada, né? Aham. Que o Figueirense não tem casca. Sempre que sofre uma pressão, parece que essa pressão deixa o time ser engolido, tá ligado? E eu não tô fazendo isso, né? De novo, não tô fazendo isso pra pegar no pé, pra nada. É realmente pra entender por quê. Isso vem acontecendo há alguns tempos, né? Sim. Então, assim, isso vem acontecendo há um tempo e eu vejo que isso parece que não é pautado, né? Tipo, parece que ninguém chega falando assim, pô, gente, a gente precisa melhorar também a ideia de casca do time. Tipo, a gente vai sofrer pressão, o pessoal vai xingar, o pessoal vai falar mal, isso e aquilo, e a gente vai ter que absorver isso, porque a gente precisa, por exemplo, parece que às vezes não tem um pouco disso, tá ligado? Eu concordo totalmente quando tu diz, aspas, de falta casca. E sabe qual que é o problema? Falta casca também dos jogadores mais experientes. Por mais bizarro que isso pareça. Quem era pra ter Genilson, casca, né? Tipo, exato. Genilson, beleza, teve aquele caso lá do Alisson, pegou o cara, bateu na cara, não sei o quê. Mas depois, quando a gente mais precisava, foi o jogador que falhou, que foi mal em jogos. Inclusive, foi mal nessa série, nessa Copa Santa Catarina. O goleiro, meu Deus, o Carneiro, Juan Carneiro. Também é o goleiro experiente que falhou na Série C. Ah, o Yuri até fala, falta comprometimento, mas também quando esses jogadores têm que tomar conta da situação e aparecer, bater no peito, aqui, ó, eu tô aqui, pô, o famoso cobrar culhão, né? íntegra. Exato. Ter culhão, tá ligado? Que Pra que a gente aguentar. espera dos jogadores mais velhos, principalmente, não acontece. E aí, quando chega a garotada, por exemplo, hoje um dos nossos maiores destaques é o menino da base, que é o Ian, que vem jogando muito bem. Tomou o lugar do Camilo e tá mostrando ter vontade de ganhar. Coisa que o Camilo não. Cara, tava faltando. Nosso jogador de seleção aí. Essa frase do Night é foda, tá? Cara, inclusive o Fábio Taques, que está no meu time de Bagres. E eu tinha muitas opções para colocar. Só que, dada a história emblemática do Fábio Táxi, e por isso, né, o Fábio da família Táxi, ele foi colocado no meu time. Mas saiba 90, que eu tinha colocado um goleiro de Copa Santa Catarina também. 98 inscritos, tá? Faltam dois. Dois inscritos pra gente alcançar 100. Quase Hein? 100. Quase 100. Estamos quase em 100. 98, que pra quem é havaiano gosta desse número, né? Ou é viciado nesse número? Não, até 88 que tá viciado, né? É. O Eterno Cláudio grande Santana. tá lá. O homem. Mas acho que sobre o jogo do Figueirense é isso. Me preocupa muito o próximo jogo contra o Joinville, mas se vencer e mostrar, tipo, vencer com propriedade, tá? Talvez a mesma propriedade que tenha vencido o Barra, né? Jogando melhor que o Joinville, por exemplo. Talvez me dê um fôlego, me dê uma expectativa melhor pro restante da Copa Santa Catarina. Mas aí, muito do que a gente fala sobre Figueirense e jogar passa pelo extracampo. E no extracampo, eu não sei se tem algum item na pauta. Cara, tem. Só que Tem. antes eu vou te dar uma brecadinha pra fazer um Tá, me breca. comentário. Fale. Cara, eu queria que tu lesse, se tu conseguir, esse time do Diga. Figueirense da final de 2015 e se perguntasse o que que aconteceu com o teu time, cara. Ó, cara, eu vou ler os jogadores, tá? Alex É, Muralha, Fabinho, Marquinhos, Thiago Heleno, Marquinhos Pedroso, Denner, Paulo Roberto e França, Dudu, Marcão e Cleiton. Cara, e se tu for ler o do Joinville também, é surreal, tá ligado? Porque o Joinville era Oliveira, Suellington, Bruno Aguiar, Guti Rogério, Naldo, Augusto César, Emps. Marcelo. Jael. Caralho. Marcelo Costa, Wellington Júnior, Kempes e Thiago Luiz. Tá, maluco. Cara, Caramba, olha velho. olha esse trio, velho. Dudu, Salvo Marcão engano, e. nessa época, o Joinville tava na Série A ou B? Tava na 2015? série B. Na Série B, Eu tinha acho que caído da ganha. Série A, né? Porque É, é 14, né, que a gente tem. é 14 que eles são campeões. Ah, não, tava na série A. Ele foi campeão em 2014 da série A, da série B. Tava na série A também. Exato. Então, porra, é que é também. Exato, era outro patamar.
E o Figueirense acabaram botando um elefante branco na sala, né? Exato. Pra não... Teve esse probleminha aí no meio do caminho do Figueirense. O Avaí, o Avaí, ó. O Joinville nem digo, né? Porque depois pegou um tobogã também pra hoje. Hoje, hoje tá sendo divisão, mas se eu não tô enganado, eles já garantiram de divisão a Para ano Série que D vem, por é. ano que vem. Já joga o ano que vem. Inclusive, aí então mais um time catarinense aí. O que, né, que tava E aí entra o extracampo que tu ia comentar, né? E está na tela. exatamente. CEO do Figueirense crava falência se a recuperação judicial não for aprovada. O clube não opera mais. Exato. É mais do mesmo do que a gente já vem falando. A recuperação judicial é importantíssima para o Figueirense continuar funcionando. Basicamente, se a recuperação judicial não for aprovada, a Clave tira o valor que hoje, na verdade, não investe o que eles têm a investir e passa a ser mais um credor. Que, salvo engano, já entra mais 20 milhões na pequena dívida do Figueirense. Cara, E aí Então, entra. a primeira pergunta que fizeram, né? O Eiroff, eu não sei se é assim que pronuncia seu nome, cara. Mas ele perguntou, é o João, Wagner Eroff. o que tu acha que o Ambrogini está confiante que tudo muda no Figueirense? O quanto tu acha, né? O quanto tu acha que ele Assim, tá confiante? eu não sei se a palavra seria muito confiança, mas ele tá numa boa expectativa para passar essa recuperação judicial. E assim, eu acho que ele tem propriedade para falar que vai melhorar, porque, por exemplo, ele diz que a SAF, quando ele entrou, tava com 24 milhões de dívida, e hoje a dívida é de 12 milhões. Já é só de 12 milhões. A SAF já tinha uma grande dívida, inclusive. Pô, Vai. tem que pensar que são 50%, né? Tipo, tu pensar na Exato. porcentagem fica mais surreal, assim. Tipo, cara, foi Aham. 50%. Né? Eles conseguiram diminuir essa dívida. E eu acho que, assim, como gestor, ele como o trabalho que ele sabe que ele pode entregar, tendo a recuperação judicial, ele se vê confiante de reerguer o time. Só que aí tem o porém. Sem recuperação judicial aprovada, não tem time. Literalmente, o Figueirense acaba, o Figueirense abre falência. Tá? Ele até fala na coletiva que ele deu sobre: ah, e se o Figueirense. E se o Figueirense, O Yuri no caso, já até, aprovou? o Yuri até comenta ali, né? Esse plano era pra quitação em 3 anos e ele foi feito em 10 meses. Pô, Exato. isso é surreal, tá ligado? Inclusive tem até o porém. Por exemplo, a LTDA aprovou agora. Ah, e se a associação não aprova? Acabou também. A Clave vaza. A Clave tira o dinheiro. Tira o dinheiro não, né? Eles não colocam o dinheiro que iam colocar. Claro, eu não posso definir de fato que é o Figueirense vai à falência, mas muito provavelmente é esse o rumo que o Figueirense vai tomar. Nenhum investidor vai querer botar dinheiro nisso. A Clave já foi muito corajosa colocar dinheiro no Figueirense na situação que tá. Ah, eu aceito o Ninete. Faz agora. Ah, não, vou chamar ele de Ninete agora também. Faz agora. Faz o carnê em 10 vezes pra mim. Eu pago. O, assim, então. O extracampo do Figueirense ainda tem que ser definido. Pra eu dizer qualquer coisa sobre se eu acho que o Henrico tá confiante ou não. Eu acho que ele tá confiante sim da aprovação, até porque a gente passou pela primeira metade, pelo jogo de ida, né? Ah, Tem que jogar com o regulamento agora, né? exato. O que me preocupa, e aí foi até um detalhe que ele não soube dizer sobre a votação da recuperação judicial, qual que é o equilíbrio entre pessoas e valor por pessoa, entendeu? Por exemplo, tem tantos votos de tantas pessoas, a gente foi bem superior, foi 70 40 não, é isso? 70 30, enfim, 70 40, 70 30. Meu Deus, enfim, foi uma votação assim em pessoas, a porcentagem foi maior. Só que em valor foi algo muito parelho. Foi, sei lá, 56 contra o resto, que eu não vou fazer essa conta agora. Né? Talvez o Yuri até me fale exatamente os valores que de cabeça eu não vou ter. Isso me preocupou um pouco,
Porque agora chega na associação, ó, 70-30 e 58-42. Então a diferença diminuiu muito quando se põe valores nessa questão. Inclusive, a prorrogação de não 7 dias e sim 30 dias da Assembleia se deu exatamente por causa dos credores por valor. Por pessoas a gente até foi ok, mas por valor da dívida, por valor, né, da votação, a gente acaba indo para esses 30 dias. Então, isso me preocupa um pouco também, porque tem essas duas variáveis. Além de a gente ter que bater as pessoas, tem o valor, né, por pessoa. Que na próxima votação a gente tem que bater. Mas, de novo, voltando e finalizando a resposta pro Wagner, pro Eiroff, é que eu acredito que o Henrico tá vendo em bons olhos e ele sabe que ele consegue concluir o trabalho dele com êxito, até pelo que ele já apresentou na SAF, por exemplo, que não tá nesses planos de recuperação judicial, mas tem uma dívida também razoável. Cara, uma outra questão, já emendando com a outra pergunta que fizeram pra ti, o Diego, nosso amigo Diego, fez a pergunta de: João, o que você espera pro Figueirense ano que vem? E aí eu queria o parênteses, né, por que eu engatei essa pergunta logo agora o que tu espera primeiro do Figueirense para ano que vem, no sentido de não só em campo, mas extra-campo, né? Tipo, tu esperar do campo, pô, beleza, tu espera que suba pra Série B, aquela coisa toda. Mas o que tu espera que o Figueirense pense de diferente do que pensou antes, né? Então, pô, tu espera realmente que foque mais em organizar as contas, realmente, igual eu falei do Avaí, ou que tu quer que gaste um pouco mais com futebol, porque vai ter mais investimento, enfim, eu queria que tu desse essa ideia de o que tu espera no geral mesmo, né? Tipo, do Figueirense tanto pro resto do ano quanto pro ano que vem, né? O Narit até fala ali o que espera, que ainda exista. Fora a Meu brincadeira. Deus. Assim, vamos lá. Traçando um futuro, RJ aprovado, e tudo mais. O Yuri até fala que a diretoria do Figueirense internamente se sente muito confiante e espera uma festa contra o Nação, enfim. Mas assim, pensando assim, aprovou a RJ, vamos pro ano que vem. O próprio Marcos Aurélio Cunha, ele diz: ano que vem é time para subir. É para subir. Mas o que eu espero é literalmente um time para ser campeão. Vai vir um bom investimento da Clave, 60 milhões, salvo engano, o Yuri até pode me confirmar se são 60 milhões mesmo, para entrar de dinheiro da Clave. Eles não dizem, na verdade eles não conseguem nem, como é que fala, planejar para o ano que vem ainda isso o Henrico também fala, né, na coletiva, eles não conseguem planejar um time para o ano que vem, um orçamento para o ano que vem, porque o orçamento depende muito da aprovação da recuperação judicial, né, até o planejamento para o ano que vem. Inclusive, o Henrico fala, esse atraso que os advogados causaram em botar a assembleia para daqui 30 dias, no caso, no dia 18 desse mês, prejudica esse planejamento para o ano que vem. O Henrico até fala que nessa sexta-feira ele teria uma reunião para basicamente pedir um empréstimo para conseguir continuar pagando pagando o salário, enfim, pagar tudo em dia. Ele inclusive garante que o funcionário do clube vai continuar recebendo tranquilamente. Ele nem colocou na equação os jogadores, que assim, no final das contas, a parte mais prejudicada em um não pagamento, e a gente já passou por isso, foi inclusive funcionários do clube não receber, além de jogadores, né? Tirando, claro que a gente sabe que um jogador também é um funcionário do clube, mas o background também receber esse seu salário. O Yuri até fala ali, né, que a Clave prefere, 60 milhões para ela pagamento do promete, RJ. ela promete um investimento pro clube que seja extremamente alto a nível de Série C. Então, assim, dependendo do quanto é esse extremamente alto e o quanto realmente for investido, é um time que realmente passa
a não ser obrigatório a subida, né? Seja obrigatório vencer a Série O C. título. Se eu não me engano, o Henrico, acho que foi o Henrico que falou na coletiva, não sei se ele usa aspas de alguma outra pessoa na coletiva. Ele fala que o plano pro ano que vem é ter um time de top 8 Série B, tá? É um time Caraca, nível top 8 Série B. Ou seja, é um time o caro. plano ano que vem, além de caro, é um time muito acima do que tem hoje na Série Vai C. passar o trator, filho. A ideia é É um passar time o pra carro em ser. todo mundo. Aí que tá o problema. Por exemplo, Botafogo da Paraíba passou o carro. Botafogo da Paraíba fez a maior pontuação da história da Série C na primeira fase, se eu não estou enganado. E não subiu E não subiu pra Série B. É coisa da cabeça do Mac. Bom, enfim. Pro ano que vem, aí, de fato, entrando no que eu espero pro ano que vem, a pergunta do Diego, né? É esse time campeão, tá? O mínimo que eu Tu espera a espero. taça. O mínimo que eu espero é a Com a maior- classificação para a segunda fase. O mínimo do mínimo. Quer dizer, minto, nem a classificação. O mínimo que eu espero é o acesso. E pelo menos chegando na final, tá? Esse acesso chegando na final. E aí o sonho é ser campeão, subir campeão. Mas o mínimo que eu espero é sendo finalista da Série C, tá? É chegar entre assim, ficar em primeiro ficar em primeiro na primeira fase, ficar em primeiro na segunda fase do grupo B ou C, enfim, no que a gente cair, e subir campeão. É o mínimo que eu espero vamos lá, com que estão me prometendo. Com as O informações que que tu tem hoje, no caso, né? exato, o que o Mac falou que a gente consegue fazer, com que o Henrico falou que o Mac consegue fazer. Que o Henrico confia plenamente na competência do Marcos Aurélio Cunha. Tá? E lá, e lá já vem, né? Prepara a hora do corte, né? Que aí ano que vem já vai vir esse cortezinho aqui separadinho. Todo Mas vai vir bonito, quando né? a gente ter classificado para a segunda fase. Mas é basicamente isso. Tem mais alguma pergunta? Ou a gente já parte pro joguinho e falar Não um pouco mais tem. sobre. Não tem mais perguntas, seria isso. João, você acredita? Eu acredito, eu acredito. É assim, eu tenho muita confiança no trabalho do Marcos Aurélio Cunha. Porque Torcedor é o bicho mais otimista mesmo. Pô, só tem Havaiana nesse chat, velho. Cadê os Figueirenses? Ô, Yuri, ô, Edmilson, me ajuda Cara, aí, por favor. Eu queria te confirmar que a gente está com 99